Eu acho que o caminho de procurar um profissional, ele é inevitável. Ele é inevitável. Ele é assim, se você não vai procurar um profissional, então não faça nada. É melhor não fazer nada. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Imigratório. Hoje uma série especial, a gente trouxe o Rodrigo Ferron para falar com a gente um pouco sobre o início do sonho até a contratação, até depois da aprovação, né? Essa série vai ser dividida em 5 capítulos, você já assistiu o primeiro e o segundo, e se não assistiu... Por favor, volte lá e assiste. Se não assistiu, volta lá, a gente tem o primeiro episódio, que é Trazendo o Sonho para Casa, segundo episódio, Sonhando o Mesmo Sonho, e a gente tem o terceiro episódio, que alguns vão julgar como o mais importante, mas eu acho que todos eles têm. Pra mim, o mais importante aqui é sonhando o mesmo sonho. Exato. Porque é quando você... Porque pode parar ali, né? Pode parar ali. Pode parar ali. Sem ele, você não evolui. Exato. E aí, dentro de todos eles, hoje, acho que o único ponto em comum aqui que foi que a gente precisa de uma assessoria financeira para que você planeje essa vinda, né? A gente falou dele no primeiro episódio, a gente falou dessa importância no segundo episódio também. E eu já vou dar um spoiler. Vamos falar no terceiro, quarto e quinto. Vai ser pauta. Vai ser pauta. Até depois da aprovação vai ser pauta. Claro. Sabe por quê? O Green Card não veio com cheque de $1 milhão. Ele rouba minha frase, então me antecipei logo no terceiro episódio pra não correr risco. Essa tu roubou a minha, mas eu tenho uma boa que tu fala também, que daqui a pouco eu vou falar, pode deixar. Vocês vão ver só. Então hoje a gente vai falar de procurando um profissional, a importância de um escritório. E aí, gente, eu quero trazer para vocês uma coisa muito importante. Independente de ser um escritório de advocacia, uma consultoria migratória, é muito importante que você esteja cercado de profissionais que vão cuidar do seu caso com muito carinho. A gente aqui não tem essa luta eterna. Nós somos um escritório de planejamento migratório, temos um escritório de advocacia também. Premium, muito legal você ter dito isso. Porque a gente faz um planejamento migratório, a gente também tem um escritório de advocacia. Mas aqui a gente não tá com essa disputa que muita gente faz. Eles são uma law firm, eles não são uma law firm. Muito pelo contrário. E você sabe por quê? Porque no fundo a gente tá pensando em vocês. Nem todas as law firms podem entregar a quantidade de serviço que o escritório de planejamento migratório pretende entregar. Exato. E que foi o motivo pela qual a gente construiu a empresa e tem o Ferron junto com a gente para justamente apertar esses botões. Você falou isso no segundo episódio. Eu deixei de falar, mas apertar os botões do financeiro... Que são necessários, né? São muito importantes. Né? Porque o que adianta você ter o Green Card, né? Você, olha, tá aqui, toma aqui o Green Card, eu vou pegar um avião, vou até a tua casa entregar o Green Card pra você, e no dia seguinte, tchau, você não tem nem o telefone, só manda um likezinho. Então, não é esse o objetivo do escritório e não é isso que a gente imaginou. Quer começar falando um pouco da importância? Quer contar um pouco da tua jornada? Como é que foi essa procura? Eu acho que, talvez eu vou colocar aqui um pouco, aí o Henrique dá alguns pitacos. O processo, ele é o tal do self-petition, né? Então, assim, qualquer um pode dar entrada, não é assim que funciona, tecnicamente? O self-petition, ele não é aplicação sua, sozinho. No que pese você também possa fazer. É a desnecessidade de um empregador. Porque senão daqui a pouco... O self-petition é a aplicação da pessoa física. Que é o haberoso venerável. Haberoso venerável é self-petition, significa que você não precisa ter uma empresa patrocinando o seu visto. Não precisa ter um sponsor. Não precisa ter um sponsor. Legal. Mas no sentido literal, você pode ter uma aplicação própria. Porque... Não, tirou onda. Tá certíssimo. Na tradução literal, você pode assinar. Henrique, eu posso assinar. Eles vão arrebentar a gente. Eu posso escrever aqui e assinar minha petição? Pode. Eu posso enviar uma petição com 2 páginas e escrever: quero aplicar para o haberoso porque eu sou de interesse nacional e assina Joaquim José. Pode? Pode. Não, e é muito engraçado porque assim, quando você entra nesse mérito aí, vai fazer algumas buscas, YouTube e tudo, você vê que muitas pessoas até incentivam as pessoas a buscar esse caminho. E tem pessoas que tiraram ali da gaveta o seu processo e colocaram o processo, foram aprovadas, que vendem essa facilidade como se fosse a coisa mais tranquila do mundo. Só que isso, assim, é muito simplório, porque não significa quase nada na minha visão. Porque o que significa é você ter assessoria de um profissional minimamente qualificado, que vai julgar se aquele momento você está preparado familiarmente e financeiramente, você pode dar aquele passo. E quando você entra num negócio desse mar aberto sozinho, você não faz esse double check com ninguém. Isso é muito ruim e na minha visão, muito perigoso. Porque isso pode dar muito certo ou pode dar muito errado. Então, assim, quando você procura uma empresa, você já baixa essa carga, porque você meio que divide essa responsabilidade com um profissional. E ele vai te contar as verdades. Ele vai te falar... São poucos, né, que contam as verdades. Exato, ele vai pegar e falar assim, você não está preparado agora. Você vai estar preparado um pouquinho mais pra frente. Olha, financeiramente, passou aqui na consultoria e, bateu aqui, você não acha melhor se segurar um pouquinho? A gente até pode começar o processo, mas acho que seria orientado que você fosse aqui.
aqui. Então, assim, o profissional, a gente tem que partir do pressuposto, no caso da Premium, tem um hub de serviços, então vai se apertando os botões conforme necessidade daquela família, é para isso. Eles são qualificados, eles estudaram para isso. Então, como é que a gente vai pegar uma coisa que é muito específica e a gente vai justificar para a imigração americana um pleito sem nenhum tipo de conhecimento? Então, eu acho muito perigoso, para falar a verdade. Também acho. E tem um fator tempo, que o barato sai caro, né? Então, a gente já está falando de um planejamento a médio prazo, hoje é um planejamento de mais ou menos 2 anos. Imagina se você perde esses 2 anos tentando fazer sozinho, não deu certo, aí você adiciona mais 2 anos, decide contratar um profissional, você já está 2 anos atrás. Tem gente que poderia estar virando cidadão americano e está ainda no processo do comunitário. Não, e tem casos assim que a gente corre por aí, vê vídeo, as coisas, e a gente vê a pessoa que ela financeiramente não estava tão ajustada ainda, então ela teria que ter um planejamento financeiro um pouquinho melhor, adequado, para ir com um pouco mais de paz. Mas ela tentou fazer o processo sozinha, ela gastou dinheiro sozinha. Depois não deu certo. E aí ela teve que contratar um profissional. Então, assim, piorou. Porque assim, ela poderia ter gastado muito menos, com mais velocidade, com infinitamente mais qualidade. E foi querer gastar lá os seus primeiros 5, 6, 7 mil dólares para fazer sozinho. Não deu certo. E ela dá um passo para trás. Então, uma pessoa que financeiramente ainda não estava tão preparada, não poderia perder esse dinheiro no começo, porque é importante para aquela família. Ela acabou perdendo esse dinheiro e ainda tendo que recomeçar um processo. Por isso que eu volto a falar que é muito perigoso. E tem um outro detalhe. Você pode escolher o caminho errado também. Porque a gente tem são 180 tipos de vistos diferentes e cada um tem um perfil. O EB2NW é o da moda, a gente gosta muito da EB2NW, temos muitos clientes, a maioria dos nossos clientes são EB2NW, é uma excelente opção, mas não é para todo mundo. Você pode não ser elegível para EB2NW e de repente você vem com L1B, você vem com L1A. O O, que é um visto de habilidades extraordinárias, ele tem um nível de exigência menor do que a B1A. Então o O pode ser aquele caminho a curto prazo para você chegar amanhã e em paralelo faz um planejamento migratório pensando no EB1, pensando no EB2NW a longo prazo e por aí vai. Então, até desse ponto de vista de estratégia, escolher o melhor, e tem profissionais que chegam e conversam com a gente no escritório já convencidos, sou EB2NW, EB2NW, EB2NW. E às vezes você pode até ser um AD1A, que você vai receber o seu green card, vai levar 2 anos, outro em 9 meses. E aí é chato, né? Porque você convencer um cara que ouviu falar que é EB2NW, de que ele é um EB1A, é chato, porque fica aquela sensação de que esses caras estão trazendo algo diferente e tal. Não, é porque o mercado fala muito disso, conversa-se muito sobre isso. Mas eu acho que isso que diferencia um pouco a empresa aqui, que é o seguinte, de personalizar a conversa, entendeu? E de personificar, na verdade, porque o cliente acaba, ele sendo assim, você se coloca no lugar do cliente, né? Então tem um processo aqui de empatia, né? Então, isso muda completamente o jogo, porque eu volto a falar, porque aí saem as verdades, né? Doa pro cliente ou não, precisa ouvir, doa pra família ou não, precisa ouvir. Então o papo acaba ficando até meio psicológico, sabe assim? Entra até nesse mérito, porque assim, a coisa, os clientes acabam, você tendo uma longevidade, acabam virando amigos, então quer dizer, não dá pra você falar uma coisa que não vai ser boa pra aquela família. É melhor não fazer. Então assim, esse papo é muito bom, por isso eu volto a falar. Eu acho que o caminho de procurar um profissional, ele é inevitável. Ele é inevitável. Ele é assim, se você não vai procurar um profissional, então não faça nada. É melhor não fazer nada do que, você entendeu? Enquanto eu não vou procurar um profissional, melhor não fazer nada. Porque com certeza vai acontecer alguma coisa estranha nesse processo. E que o dano talvez seja até irreversível para a família. Pode ser, sim. Entendeu? E aí impacta todo mundo. Impacta o relacionamento com a esposa, impacta o relacionamento com o marido, os filhos que acompanharam um processo e gerou uma expectativa ali que não deveria ter sido gerada naquele momento. Então assim, agora, quando você procura, volto a falar, sai um peso das costas, sai uma carga. Você está compartilhando as decisões, isso é muito importante. Só que você está compartilhando as decisões com pessoas que estudaram para fazer aquilo. Sim. Minimamente. Então a pessoa está te dando um call ali, uma orientação, mas ela estudou para fazer aquilo. Então é diferente. Eu acho que tem um conhecimento envolvido, entendeu? E o que a gente vem falando bastante, hoje o planejamento, a decisão estratégica de qual caminho você vai seguir é tão ou mais importante que a própria aplicação. Sem dúvida. Então a gente tem diversos exemplos aqui, a intenção é que o vídeo não fique muito longo, mas a gente teve um cliente recentemente aprovado O1A, um profissional de jiu-jitsu. Ele tinha um investidor e ele virou pra gente em novembro, mais ou menos, falou: Henrique, Bruno, eu preciso chegar nos Estados Unidos, eu preciso estar nos Estados Unidos antes de fevereiro. Até o dia 31 de janeiro eu preciso estar nos Estados Unidos, porque senão eu vou perder um investidor que quer colocar X e montar uma academia em Austin, Texas, inclusive na cidade que eu moro. Sim. E qual o caminho? A B2NW? Não, a B2NW não vai te ajudar nesse sentido.
vamos fazer um O para você. Mas aí ele viu 5 vídeos no YouTube e achou que era importante para ele isso. E vem assim, achando, aí você chega para falar, não, é muito melhor fazer isso, vai ser bom para você. Aí tem uma economia de tempo, tem uma economia financeira. Com certeza. Tem um menor desgaste familiar. Então, quer dizer, é muito melhor para o profissional. Muito. Esse cliente optou pelo Premium Plus, ele regou o passaporte já com visto ontem no consulado, ele chega hoje, amanhã, alguma coisa assim. Hoje, uma coisa legal teve também... o sonho realizado. É que assim, a gente está falando muito de planejamento imigratório, né? Por que hoje em dia é cada vez mais importante o planejamento imigratório? Porque o que se aplicava, a gente tem clientes que voltam, né? A gente fez uma reunião em 2023, 2025, agora principalmente por conta do Brasil que não muda, por conta da eleição do Donald Trump, tem muito cliente voltando. Sim. E aí aquele perfil de 2023 que era super aprovado no EB2NW, hoje em dia precisa de uma repaginada. Verdade. Por conta da régua, por conta das atualizações dos manuais de política. E a vida financeira da família mudou. Ainda tem isso. Pra um lado ou pro outro. Ainda tem isso. Então também tem isso, que é muito, o momento de vida é outro. Com certeza. E aí, dentro desse planejamento imigratório, a gente tem duas figuras muito interessantes. O O1A quase leva ao EB1A. E aí, por que uma coisa que eu vi esses dias... então por que a gente não faz um EB1 direto? Esclarece um pouco isso. Por que pode ser importante, mesmo que os dois possam vir quase de forma imediata? Porque as pessoas se preocupam muito no seguinte: vou ajustar o status e ter Advanced Combo Car. Por que a gente vai fazer um O1A e um EB1A, ao invés de simplesmente protocolar um EB1A e toma aqui o teu autorização de trabalho? Legal, boa pergunta, e a gente sinceramente perdi a conta de quantas reuniões eu fiz na última semana só para tratar desse assunto. Na minha opinião, hoje o melhor caminho é através do O ou L. São opções temporárias, mas trazem essa segurança. Porque qual é o risco? E aí entra um pouco no planejamento financeiro. Esse cliente, por exemplo, que da academia de jiu-jitsu, ele poderia, certo ou errado, poderia entrar nos Estados Unidos com visto de turista, aguarda 90 dias e aplica para o EB1. A autorização de trabalho normalmente leva 4 meses, mas porque sinceramente... ele já tem um perfil de O, né? Ele já tem um tá perfil, ali com aquelas... Os 4 meses podem virar 8. É uma agência burocrática, a gente não tem um controle total. A gente tem médias, mas muda governo, mudou o diretor, mudou ali, a autorização de trabalho chegou na sua casa, você não estava, não conseguiu receber, ele retornou para o office, aí eu quero uma semana, virou 2, enfim, contratempos acontecem. É um cliente que poderia começar a trabalhar do dia 1, ele começa a trabalhar 300 dias depois de que ele chegou nos Estados Unidos. Qual é o custo disso? Financeiramente falando, aluguel, dólar, criança querendo ir fazer futebol, balé e ginástica olímpica, e por aí vai. Por isso que eu digo do O. Você pode ter um caso elegível para B1. Se você tem ansiedade, se você tem a intenção, está dentro do seu planejamento empresarial, financeiro, familiar, chegar nos Estados Unidos o quanto antes, o O é a porta de entrada. Você vai chegar aqui num dia, você já chega com o documento de autorização de trabalho, você vai, é só tempo burocrático, é rápido, falando de 1 a 2 semanas de você ir no escritório do Social Security Administration, receber seu Social Security, você pode começar a trabalhar, claro, naquela empresa que patrocinou sua aplicação. Henrique, mas eu sou elegível. Em paralelo faz o EB1. Exato. No curto prazo você tem uma garantia, no longo prazo você tem um green card. Pronto, fechou. Elas não são excludentes, né? De maneira alguma. Muito bacana essa parte de planejamento financeiro, mais uma vez a gente falou. Vocês perceberam que o Henrique falou de balé, futebol, ginástica olímpica. O Henrique é campeão de ginástica olímpica. Ele fez o LLM. Não é porque ele tem uma filha, né? Foi convidado para dar aula. Para a equipe de ginástica olímpica. Não era nada sincronizado? Não, mas essa foi no Brasil. Foi no período aqui dos Estados Unidos. Então, joga na internet aí, Henrique Clear, nada sincronizado, e Henrique Clear, ginástica rítmica. Apareceu dando uma cambalhota ele lá dando uma salto mortal. Duplo mortal. Esse foi, gente, o terceiro episódio. Você vê que a gente tinha na cabeça que um seria mais importante do que o outro, mas a gente está vendo que todos eles têm o seu grau de importância. São complementares. Muito legal. E eu acho que o único ponto comum aqui é a importância do planejamento financeiro. Sem dúvida. A gente falou muito de trazer o sonho para casa, vendendo sonhos, sonhando junto. Profissionais importantes, mas aí eu acho que o planejamento financeiro talvez seja o que mais chamou a atenção de todos esses. Então esse foi o terceiro episódio do nosso Papo Imigratório especial hoje com o Rodrigo Ferron e com o meu amigo Henrique Clear. A gente vai falar no próximo episódio sobre dentro de casa, né? Como é que é a jornada. Comecei, me planejei, dei início na perspectiva do cliente. Na perspectiva do cliente, que é melhor do que a nossa. Ainda, não posso falar aqui, a fase acontece, mas a gente quer ouvir o Rodrigo Ferron. Estão vendo, né? Aí, ó. Te vejo na próxima.